Começar a gravar aqui. Agora já estamos gravando a nossa aula. Vamos torcer para que dessa vez o vídeo fique bom, né? Pelo menos minimamente razoável, né? Para que vocês possam acompanhar, né? E que seja igual pelo menos os outros vídeos, né? Imagem ruim, mas algo que dê para assistir. Né? Pelo menos isso, né? Que dê para fazer uma boa revisão, né? Que dê para acompanhar junto com o material, que essa é a nossa ideia, né? A gente ter mais um recurso tecnológico no YouTube para a gente explorar, para a gente poder fazer a revisão, para a gente poder ampliar o nosso conhecimento, tá bom, gente? Então, gente, na aula de hoje, tá? Nós vamos tratar sobre, dando continuidade, nas aulas passadas nós vimos a questão da penhora, os requisitos da penhora, os requisitos da avaliação do bem, né? Nós estudamos os casos em que ela pode ser avaliada por oficial de justiça, quando ela pode ser avaliada, por perito especializado, tá? Opa, gente, peraí, deixa eu só ver aqui que o pessoal aguardando para entrar na sala, tá? Deixa eu só dar o ok aqui. Então, gente, o que acontece? Nessa situação, tá, gente? Então, nós estudamos até a avaliação. Hoje, na aula de hoje, nós estamos quase terminando a totalidade do processo de execução, tá, gente? A aula de hoje eu pretendo basicamente finalizar. Na próxima aula, fazer uma atividade prática com vocês, porque aí nós abordaríamos também alguns detalhes do cumprimento de sentença, né? Só para demonstrar esses aspectos do cumprimento de sentença, e nós também vamos trabalhar com casos práticos, né? Eu inclusive, já separei 2 casos, tá? Um que trata de embargos à execução até o final, e uma outra execução onde teve o leilão, inclusive teve a alienação judicial, né? E para nós acompanharmos toda a fase de evolução desse processo, né? Revisar a grande maioria dos aspectos, né? Eu já separei esses 2 casos para a gente trabalhar também nas próximas aulas, tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso slide. Deixa eu achar ele. Deixa eu abrir ele primeiro, né? Abrir é bom. Deixa eu abrir aqui. Isso, muito bem. Vamos abrir aqui para a gente jogar na nossa apresentação. Ainda estou me habituando com ele. Isso aqui, ó. Isso aí, pessoal. Estão enxergando o slide? Estão conseguindo enxergar? Joia, tá? Então, na nossa aula de hoje, tá? Inclusive, eu já postei no grupo, tá, gente? Qualquer coisa, vocês vão falando comigo aqui no aplicativo, né? Do WhatsApp. Mas nós vamos falar hoje, mais especificamente, que eu acho que é a parte mais importante dentro da penhora do depósito, né? Da avaliação, agora a fase da alienação. Tá? Que é a alienação do bem. Agora é uma fase muito delicada, que é justamente a fase onde vai ser efetivada a excussão patrimonial, onde o patrimônio ele vai ser efetivamente retirado do executado e transferido para um terceiro. Qual? Pode ser para o credor, pode ser para o arrematante, pode ser para o cônjuge, pode ser para o condômino que venha a exercer um direito de preferência, ok, gente? Então, essa é uma fase muito delicada. Eu vou te dizer que na praxe processual, né, na prática forense que vocês vão acompanhar, essa é uma das fases que mais gera, né, uma das que mais geram uma nulidade processual. Tá, gente? Então, por quê? Porque a fase mais delicada é a fase que o executado ele vai perder o seu bem, né? Que não efetuou o pagamento, ele vai perder o seu bem. Então, é essa fase onde o executado ele entra em desespero, o advogado entra em desespero, né? Então, essa é uma fase que eles costumam procurar qualquer detalhe, e é uma fase muito detalhista, né? Se a gente pegar pelo legislador, ele tem uma ritualística com prazos e procedimentos, né, bem delineados. Então, a gente tem também tomar esse cuidado. Nós temos resoluções do CNJ que também regulam a questão do leiloeiro,
tá? A conduta do leiloeiro, como deve se proceder também, complementam o Código de Processo Civil. É que como o nosso curso ele tem o objetivo de dar uma noção básica, a gente não vai ter esse tempo todo para explorar, tá, as resoluções normativas do CNJ a respeito. Mas nós vamos passar a noção dos principais aspectos relativos a esse ponto. Agora, quais são, tá, pessoal? Quais são, nesse sentido, o que nós temos que nos atentar? Quais são as modalidades, tá, de alienação que nós temos, tá? Quais são essas formas? A primeira, que é indicada pelo legislador, tá, gente? A primeira modalidade é a adjudicação, tá ok? Então, é com a adjudicação, tá, que nós vamos ter aqui, ó, é com a adjudicação que nós vamos ter aqui a primeira modalidade que existe. Por que a adjudicação? Porque a adjudicação, ela tem esse escopo de oferecer o bem para o próprio executado. Falar, executado, você tem interesse em ficar com esse bem? Né? Você tem interesse, de acordo com o valor da avaliação, ficar com esse bem? A depender do valor, o executado fala, não, eu quero dinheiro, né? Eu quero no tempo, modo e lugar convencionados no título, eu quero o valor, né, pactuado. Aí vai falar, bom, então se ele não tem o interesse, nós vamos passar aqui para uma segunda modalidade, que é a alienação particular, tá? A alienação particular, gente, eu vou ser sincero, ela é razoavelmente rara, tá? Ela é rara, para ser sincero. Por quê? Porque é aquela em que o juiz ele estabelece o valor, as condições da alienação pelo valor da avaliação, e ele é feito por um corretor de imóveis, um profissional habilitado para realizar essa alienação no âmbito particular. Tá? Por que eu digo que ela é mais rara? Porque a alienação judicial, né, também chamada de alienação pública, tá, é aquela que é realizada pelo leilão, através do leilão judicial. E qual é a grande vantagem do leilão? São a questão das praças. A primeira praça, ela vai ter como limite esse valor da avaliação. Mas em segunda praça, desde que o valor não seja vil, ele pode ser inferior ao valor da alienação. Então, talvez por isso que a fase da alienação judicial, essa fase, ela acaba sendo a mais utilizada, que nós observamos mais na praxe forense, tá? Do nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos nos atentar nisso, ok? Essa é a fase mais importante, tanto que é a mais detalhista que nós temos no próprio Código de Processo Civil, tá bom? E por fim, o usufruto, que essa eu não vou comentar, que é a apropriação dos frutos, tá? Porque essa é uma fase que ela não implica propriamente na excussão do bem, né? Ela na retirada do bem, né? Ela tem essa finalidade de se apropriar dos frutos do bem, mas não retirar da propriedade. Eu não entendo muito bem como uma forma de alienação, mas por que eu deixo? Eu deixo aí porque existe uma parte considerável da doutrina que considera. Então, a gente deixa, mas a gente vai trabalhar basicamente com a adjudicação, com a alienação particular e a alienação pública, ok, gente? Estão entendendo? Estão acompanhando? Então, primeira fase da adjudicação, onde eu vou oferecer esse bem para o executado, ou o executado contrário, né? Na verdade, o executado ele vai manifestar eventual interesse nessa adjudicação, não dando certo a alienação particular, não dando certo a alienação pública, ok? Nós vamos estudar agora um pouquinho dos principais requisitos dela, tá, gente? É muita coisa, então nós não vamos aqui esgotar, né? Deixa eu aqui admitir. Opa, que nosso intuito não é esgotar esses elementos, ok, gente? Tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo slide. Então, dentro dessa situação, a adjudicação, tá? A adjudicação, gente, ela tem um requisito
fundamental, tá? Ela tem que ser oferecida para o executado antes de qualquer outra forma, tá? Então, primeiro, após a avaliação do bem, só para a gente revisar a lavratura do termo, o registro, a averbação perante os bens que possuem registros públicos, a intimação do executado e dos terceiros, por exemplo, o cônjuge, o coproprietário, então eu vou ter que intimar. Feito tudo isso bonitinho, eu tenho a avaliação. Avaliação que vai ser feita ou pelo oficial de justiça ou por perito indicado. Homologuei a avaliação, agora eu vou partir, né, para essa etapa. Eu vou intimar o executado, vou falar, executado, você tem interesse na adjudicação desse bem? Né? Geralmente a gente dá aquele despachinho manifesto exequente em termos de prosseguimento. Né? O que significa isso? Significa que o executado está sendo intimado, nessa hipótese, para se manifestar. Olha, o que você quer da sua vida, né, executado? Então, o executado vai falar, olha, eu não quero adjudicação. Ou ele pode se manifestar esse interesse. Tá? Então, ele vai ter essa oportunidade. Tá? O oferecimento do valor não inferior à avaliação, né? Só que essa é a regra, tá? Para adjudicar, a adjudicação não pode ser inferior ao valor da avaliação, né? Então, nesse sentido, o executado ele vai ter que respeitar esse aspecto. E também tem um segundo ponto que é muito interessante da adjudicação. Tá? Existem pessoas que possuem direito de preferência também na adjudicação. Tá? Então, essa situação, havendo a manifestação pela adjudicação, tá? Esse direito também pode ser exercido pelos credores concorrentes que têm penhora sobre o mesmo bem, sulcônjuge, companheiro, descendentes e ascendentes, tá? Esse eu acho que é um ponto que chama atenção, tá? E eu chamo atenção porque é uma coisa meio fora da regra. Nessa situação, gente, o descendente e os ascendentes do executado, né? Só para lembrar para vocês que seriam os herdeiros necessários, né? Os ascendentes e descendentes, eles têm preferência legal estabelecida para adjudicar o bem, né? Em caráter de preferência. Olha que interessante, né? Então, isso daqui é um detalhezinho interessante que a gente tem que memorizar, tá? Então, quem pode exercer esse direito de preferência para adjudicar, né? Com o executado. Então, a gente tem que falar dos credores concorrentes, do cônjuge, companheiro, descendentes e ascendentes do executado, ok? Então, aqui, ó, aonde está isso? Lá no artigo 876, parágrafo 5º do Código, do Código de Processo Civil. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, inciso 2º, inciso 8º, pelos credores. Então, além daqueles que têm a preferência, nós já vamos chegar lá, tá? Que são os cônjuges, são os credores hipotecários, etc., pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes e pelos ascendentes, tá, gente? Então, ó, essa galerinha aqui, opa, deixa eu voltar aqui, tá? Esse pessoal aqui, ó, do 889, tá? Os credores concorrentes, o cônjuge, os companheiros e os descendentes e os ascendentes do executado, todos eles podem exercer o quê? O direito de preferência, tá? Todo mundo intimado, em 5 dias, ninguém se manifestou, tá? Dentro do prazo aqui de 5 dias, tá? Ninguém se manifestou, todo mundo foi intimado, ninguém se manifestou. O que vai ser feito? Vai ser lavrado o auto de adjudicação, tá bom, gente? Então, é um procedimento rápido, o executado ele vai manifestar o interesse, tá? Serão intimados. Transcorridos o prazo da última intimação, ninguém se manifestou a respeito da adjudicação, é nessa situação que vai ser ordenada a lavratura do quê? A lavratura do auto de adjudicação. Joia, gente? Então, dentro da adjudicação, só para revisar para vocês, tá? Eu vou adjudicar o bem, eu vou formular o pedido, que eu tenho interesse como exequente. Os
credores concorrentes, cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes, tá? Aqueles credores hipotecários, condôminos, tá? Quem tem a alienação judicial, outras penhoras sobre o bem, enfim, aquela infinidade do artigo 889 que nós vamos comentar ainda na aula de hoje, tá? Esse pessoal possui direito de também de ser exercido, tá? Idêntico ao direito de preferência na adjudicação desse bem, tá? Então, nessa situação, havendo esse interesse em ser exercido, por exemplo, por os credores concorrentes, pelo cônjuge, etc., então, esse direito à adjudicação, ele tem que ser exercido, tá? Ele tem que ser impugnado dentro desse prazo de 5 dias contado da última intimação. Então, é um prazo muito rápido. Então, a gente tem que prestar atenção nesses aspectos, ok, gente? Tranquilo, tá, gente? Então, esse daqui a gente vai ter que prestar muita atenção nesse aspecto, tá, gente? Porque se não prestar atenção, a adjudicação é um prazo muito curto. Se não prestar atenção, muitas vezes o cônjuge, companheiro, eles podem perder o direito de exercer este direito. Aí vem a pergunta, você vai falar, Rodrigo, e como vai funcionar, né, a intenção do cônjuge de adjudicar este bem? Tá? Você fala assim, Rodrigo, o cônjuge ele tem um interesse de adjudicar, né? Como é que isso vai ser feito, né? Como é que isso vai ser organizado? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a tela do Código de Processo Civil, tá? Pessoal, vocês estão enxergando a tela do Código de Processo Civil? Aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos subir aqui, ó. Vamos falar um pouquinho, ó. Vamos mostrar aqui a questão da adjudicação, tá? Vocês vão falar o seguinte: Rodrigo, e se eventualmente o cônjuge, o outro proprietário, né, também tiver o interesse em adjudicar esse bem? Como é que vai funcionar, né? Se ambos tiverem um interesse, tá, de adjudicar esse bem, aí entra o parágrafo 6º. Se houver mais de um pretendente em adjudicar o bem, proceder-se-á licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou ascendente nessa ordem, tá? Então, esse é um artigo importante que nós temos que observar, porque se eu tiver concorrência, vai se proceder uma licitação. Como assim uma licitação? Cada um vai dar o lance para adjudicar no valor que seja mais alto, no valor que seja mais interessante. Feita essa adjudicação, né, aí vem a seguinte pergunta: como é que é feita essa adjudicação, né? Se de repente o valor da avaliação ele for maior do que o valor da dívida, né? Aí entra aqui o parágrafo 4º. Se o valor do crédito for inferior ao valor dos bens, tá? O requerente da adjudicação ele vai depositar de imediato o valor da diferença. Se for superior, tá, dos bens, ele vai prosseguir a execução com o saldo remanescente. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá, gente? Valor do crédito que eu tenho, 400 mil. Valor da minha dívida, 500 mil. Né? É a hipótese do inciso 2º. Né? O que acontece? O valor do crédito ele é superior ao valor dos bens. Né? Então, eu vou prosseguir pelo saldo remanescente, porque eu ainda tenho um saldo remanescente de 100 mil reais para perseguir, ok? Agora, se for inferior ao valor dos bens, aí eu tenho que depositar a diferença para ficar à disposição do executado. Deu para entender, gente, tá? Como funciona a adjudicação? Ela funciona nesse sentido, tá? Então, agora, se houver mais de um pretendente, vai se fazer uma licitação, tá? Numa licitação, vão ser feitos lances e propostas até que aquela que seja considerada a melhor seja acatada pelo magistrado e seja lavrado o auto de adjudicação. Né? E você fala, Rodrigo, mas e aí? Né? Como é que vai funcionar essa questão, né? Se for o companheiro, o descendente, né? Se eles tiverem interesse, né? Eles têm que depositar o valor do bem, né? Vão ter que depositar o valor do bem em juízo, né? Que seja, no mínimo, o valor da avaliação. Deu para entender, gente, como funciona essa questão da avaliação? Deu para entender? Vocês estão conseguindo entender
direitinho essa questão, gente? Estão conseguindo entender? Da adjudicação? Ficou claro aqui como funciona? Tá? Então, não se esqueçam, cônjuge, descendente, ascendente, tá? Companheiro, possuem direito de preferência na adjudicação. Tá? E se houver mais de um interessado, esse vai ser aberta uma mini licitação entre eles. Deu para entender, tá, gente? Que é só confuso, porque a adjudicação, ela tem qual objetivo? De oferecer se o executado, ele quer como se fosse uma dação em pagamento, tá? Como se fosse para fins de quitação, né, pelo valor da avaliação, se o executado, ele concorda em permanecer com o bem. Deu para entender, gente? Tranquilo, sossegado, tá? Então, essa é a adjudicação, tá? Então, também não se esqueça do prazo de 5 dias, tá? Transcorreu o prazo de 5 dias, eu vou lavrar o auto de adjudicação. Lavrado o auto de adjudicação, bau, ok? Deu para entender, gente? Tranquilo, professor, sossegado. Alô? Ouço vozes. Espera aí, deixa eu aumentar o volume. Dá para ouvir agora? Oi, estou ouvindo. Quando você tem a... Como é que é o nome? A adjudicação? Não, esses pretendentes, né? O ascendente, descendente, companheiro. Eles falam desse interesse antes, né? De ir para o leilão. Antes de ir para o leilão. Isso. Tem esse prazo, né? Da última intimação. Por isso que o prazo, né? Por isso que nós observamos que esses eventuais, né? Aí vem a seguinte pergunta, né? Porque o Código de Processo Civil, ele fala da última intimação. Aí vem a seguinte pergunta, você fala, Rodrigo, eu nunca vi numa execução a intimação dos descendentes e dos ascendentes, né? Eles não são partes, geralmente, do processo, né? E se não forem partes, né? Eu vou ter que adivinhar que existe o exequente ou existe o ascendente? Não, tá? Não. Mas aí, como é que funciona essa questão? Tá? Eu entendo, tá, que há possibilidade deles se apresentarem até a lavratura do auto de adjudicação, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão enxergando a tela do Código de Processo Civil? Aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Tá na tela do slide. Tá na tela do slide. Deixa eu compartilhar aqui. Estão enxergando? Agora sim. Isso. Tá, gente? Então, aqui, ó. Qual que é a grande questão? Tá? Eu entendo que eles podem aparecer até esse momento. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário e pelo escrivão, tá? O chefe de secretaria, se estiver expedindo-se a carta de adjudicação e mandado de emissão na posse, quando se tratar de bens imóveis, e a ordem de entrega adjudicatário quando se tratar de bem móvel, tá, gente? Então, nessa situação, eu entendo que o ascendente ou descendente, eles não participem do processo e, consequentemente, até por desconhecimento, eles não sejam intimados, tá? Eu entendo que, excepcionalmente, eles podem se manifestar depois dos 5 dias, tá? Só que sempre antes da lavratura do auto de adjudicação, porque a lavratura do auto de adjudicação, ela consuma o ato jurídico perfeito, tanto que ele usa essa expressão no artigo 877, tá? Considera-se perfeita e acabada a adjudicação, né? Então, se ela é perfeita e acabada, tá? Ela consuma o ato jurídico perfeito. Então, mesmo se eles não forem intimados por desconhecimento para exercer esse direito, eu entendo que, excepcionalmente, pode ser após o prazo de 5 dias, mas desde que antes da lavratura de adjudicação. Deu para entender? Deu para entender? Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, gente, então é essa a lógica que eu quero. Foi isso que você perguntou, Javi?
Foi, né? É isso mesmo, professor. É que eu estou pensando na situação de que depois que sai essa intimação, aí é publicado o edital, né? E depois vai para a praça, né? Estou pensando na sequência dos atos. Isso, é que essa daí, Jáfia, é a alienação judicial, tá? Que essa vai ter o edital do leilão, tá? Isso é antes da alienação. Como é que funciona a adjudicação, tá, gente? Eu tenho a avaliação, tá? Então, antes do leilão, antes da opção da alienação, o executado vem, vamos supor, o imóvel, ele está avaliado em 400 mil como valor de mercado. Só que eu conheço e eu entendo que esse imóvel está subavaliado, ele vale mais. No mercado comum, eu consigo vender ele por um valor maior. Então, me interessa adjudicar esse bem. Tá? Então, o que eu faço nessa situação? Como eu disse, não é tão comum a adjudicação, mas ela é praticada, tá? Tem quando é interessante. Então, nessas situações, o executado vem e ele fala: eu quero adjudicar, eu quero ficar com o bem, tá? E nessa situação, você já vai intimar os demais, né? O executado, porque quem você vai ter no processo para indicar? Muitas vezes aqueles que constam da matrícula das informações do processo. Você vai intimar o cônjuge, você vai intimar o devedor, você vai intimar o credor hipotecário, você vai intimar o pessoal, tá? Então, nessa situação, o que nós vamos ter? Muitas vezes a gente não vai saber quem são os descendentes, né? Quem são os ascendentes, né? A gente não tem esse conhecimento sobre isso. E aí, o que a gente faz, né? A gente prossegue com o processo, gente. Não tem como ser feliz 100% no processo, né? A gente desconhece, a gente segue, né? É como eu digo, a ignorância é uma bênção, né? Então a gente não conhece, né? O que não está nos autos, não está no mundo e seguimos o fluxo do processo, né? E muitas vezes pode aparecer um descendente, eu já vi isso, tá? Eu já vi isso. O descendente aparecer e querendo exercer o direito de adjudicação, tá? Só que quando é que ele pode exercer? Eu entendo. Se ele for intimado, é dos 5 dias da última intimação. Se ele não foi intimado, é até a lavratura do auto de adjudicação, que é onde ela vai ser considerada perfeita e acabada. Perfeita e acabada eu só posso discutir uma seara de perdas e danos, eu não posso mais discutir a transmissão para o adjudicatário, que seria o executado ou o terceiro. Deu para entender? Ficou entendido? Então, esse ponto que a Jáfia colocou, gente, é importante para vocês não confundirem a adjudicação com a alienação. A alienação judicial é essa que tem o leiloeiro, que nós temos com os editais, com a regra, valor do bem, quais são os ônus, né? Como vai ser o lance, qual vai ser a data da primeira praça, segunda praça. Essa é a concorrência do leilão, tá? Mas nós já vamos chegar nela, tá? Deu para entender, Jáfia? Pessoal, vocês estão entendendo? Então, vamos lá, falem no grupo, mandem mensagens aí, vocês estão entendendo, não estão entendendo, tá? Formulem perguntas para a gente dar sequência, porque esse é um teminha também, é um pouquinho encardido, tá, gente? É um teminha que é um pouquinho complicado, tá bom, gente? Então, não deixem de perguntar, tá? Mas bacana aqui a pergunta da Jáfia, façam como a Jáfia aqui, perguntem, tá, gente? Perguntem, porque assim a gente consegue tirar um monte de dúvida, tá, gente? Vamos agora para o próximo ponto, que é a alienação particular. O que é alienação particular, gente? Não deu certo a adjudicação. Fala, olha, negativo, não quero ficar com o bem, né? E aí, Arnaldo, o que a gente faz? A gente vai para a alienação particular. A alienação particular, tá, gente, é aquela que é efetuada a pedido do exequente, tá? Que poderá ser por sua própria iniciativa, né? Aqui, por sua própria iniciativa, ou por intermédio de corretor, ou por leiloeiro público credenciado perante o tribunal, tá? Então, essa é uma parte que a parte ela vai tentar
alienar pelo valor da alienação sem um procedimento licitatório, tá? Ela vai colocar no mercado. Por exemplo, semelhante ao que nós fazemos quando nós queremos alienar um bem, né? Nosso, né? Por intermédio de um profissional, né? Ou nós postamos nas redes sociais, nós anunciamos no Imóvel Web, nós anunciamos no Viva Real, né? Nós anunciamos aí nos sites que tem, ou por iniciativa própria, ou por intermédio por um profissional habilitado, por um corretor de imóveis, por exemplo, né? Ou por um leiloeiro credenciado, mas essa é uma alienação sem concorrência, tá? Vai aparecer um comprador, aparecendo um comprador interessado na aquisição pelo valor da avaliação, ele vai ser apresentado para o juiz, tá? E nessas situações, tá? O juiz fixará o prazo em que a alienação ela deve ser feita, tá, gente? Aqui, ó, o prazo em que a alienação deve ser feita, a forma de publicidade, tá? Como é que vai ser feito esse anúncio, tá? O preço mínimo, que é o preço da avaliação, as condições de pagamento, tá? As garantias e, se for o caso, a comissão do corretor, tá? A comissão de corretagem, tá? O preço mínimo, as condições de pagamento, garantias, tá? Porque há a possibilidade do pagamento parcelado. Essa é uma possibilidade muito rara, tá? Mas já aconteceu, já observei algumas situações, tá? Em que houve a alienação particular, tá bom, gente? Mas essa é uma possibilidade, ela é preferencial à alienação, tanto que na vida prática, tá, gente? No nosso dia a dia forense, o que nós percebemos? Que essa é praticamente uma etapa que se pula, tá? A não sei que o exequente ele venha a requerer, tá? Ele venha a fazer essa opção pela iniciativa particular, tá? Mas a grande maioria dos exequentes, eles já pedem que seja feita a alienação judicial, porque ela tem uma chance de sucesso infinitamente maior, tá? Então aqui, gente, ó, far-se-á o leilão judicial se não efetivado a adjudicação ou alienação. Nesse sentido, gente, tá? Na prática, nós não aplicamos, né? Apesar de ter essa previsão, tá? Nós não aplicamos aqui, ó, essa situação aqui, ó, do não efetivado, tá? Geralmente, nós já passamos para alienação para o leilão judicial, a não ser que o credor, tá? Ele manifeste esse interesse. Mas para fins de exame da ordem, se cair uma questão dessa, que é raríssimo de cair, né? Então, o que vocês vão colocar? Primeiro, a adjudicação, depois a alienação particular, e aí sim a alienação particular não tendo sucesso, passa-se ao leilão judicial, tá? E hoje, o que é esse leilão judicial, tá, gente? Ele é preferencialmente por meio eletrônico, tá? Isso é uma novidade do novo CPC, tá? Que o leilão eletrônico, gente, ele é muito mais célere do que o leilão presencial, que é feito lá no átrio do fórum, né? Pelo leiloeiro público. Então, até o acesso e a publicidade do leilão eletrônico é muito mais eficiente do que o leilão presencial. O leilão presencial ele tem até uma limitação de espaço para as pessoas participem, né? Por isso que o Código de Processo Civil, pensando na publicidade, tá? Ele estimula, ele coloca o leilão eletrônico como preferencial, a não ser que o leilão, tá? Que na região não tem um acesso à internet, né? Haja uma dificuldade nesse sentido, tá? É que ela vai ser feita por um leilão presencial, mas hoje os leilões eles são muito mais raros, tá bom, gente? Opa! Alguém falou alguma coisa? Então, vamos lá, gente. Então, essa é a questão aqui que a gente tem que pensar bem, tá? Hoje, então, hoje, dentro da minha experiência, dentro do judiciário, gente, eu acredito que eu não cheguei nem a ver um leilão presencial, tá? Muito raro você ter uma situação de um leilão presencial. A grande maioria dos leilões, eles são leilões, tá? Feitos por um meio eletrônico, tá? E como é que ele é feito por meio eletrônico? Nós já vamos chegar lá, tá? Eu só vou
nós vamos dar sequência, nós vamos ver direitinho como funciona esse leilão, o leilão judicial, tá? Pelo meio eletrônico. Vamos passar aqui. Tá? Primeiro, gente, o que incumbe ao leiloeiro público? Tá? Então, numa situação dessa, qual é a primeira atribuição que o juiz ele vai fazer? Tá? Então, não deu certo a adjudicação, não deu certo a alienação particular. Qual é a próxima etapa? Tá? É o juiz nomear o leiloeiro público, tá, gente? Isso vocês já devem ter estudado até em direito empresarial, assim, de uma forma muito, né? Eu não quero, eu não estou com tanta fome. Dá para aguentar esperar um Os leiloeiros públicos, gente, como é que eles são, tá? Como é que eles são cadastrados? Os leiloeiros públicos, gente, eles são cadastrados através, tá? Da junta comercial. Eu acho que vocês já viram lá no comecinho de direito empresarial, quando vocês estudaram as juntas, né? Os atos de matrícula na junta, né? Quem são matriculados na junta comercial? Os leiloeiros, administradores de armazéns gerais, trapicheiros, né? Etc, etc. Que são aqueles profissionais ainda, aquela resquício do direito comercial, né, que são profissionais matriculados perante a junta comercial, né, e o leiloeiro não é diferente. Como é que a gente sabe? Tanto que hoje até eles estão divulgando muito essa questão de leilões que o pessoal está tomando golpe, né? Então, como se certificar se aquele site eletrônico é um leiloeiro habilitado, né? Primeiro que não existe empresa de leilão, tá? Pode existir uma pessoa jurídica, só que a pessoa do leiloeiro é uma atribuição pessoal. Você não tem matrícula de empresa de leilão. Você tem matrícula de leiloeiro, tá? Então, eu tenho que pesquisar quem é o leiloeiro responsável, se ele tem cadastro na junta comercial do respectivo estado. Deu para entender, gente? Então, é isso que é importante, que até essa orientação dos golpes, né? Infelizmente, pessoas que não têm esse conhecimento, então isso também serve para vocês. Se vocês se depararem com sites de leilões, investiguem. E outra também, entre em contato com o leiloeiro para ver se o nome dele não está sendo usado indevidamente. Tá? Então, é sempre bom dar uma ligadinha, né? Dar uma ligada no site, no número de telefone do leilão, né? E outra recomendação também, que seja feito.com.br. Tá? Isso é até uma recomendação que vocês também é importante olhar, tá? Do sites.com, porque às vezes você tem o mesmo nome e você não tem a desinência do .br. Tá bom, gente? Então, essa é só uma dica aí para o pessoal ficar atento com relação aos leilões, ok? Então, primeira coisa, juiz nomeou o leiloeiro, tá? O que o leiloeiro vai fazer? Aí entra o que a Jáfia falou, né? O que a Jáfia falou? O edital. Né? Você tem a publicação, a minuta do edital, ele vai apresentar a minuta do edital, vai falar, excelência, tá aqui, ó, o edital, tá, a minutinha, para o juiz conferir, as partes vão conferir se eventualmente tiver algum erro, alguma falha a ser consertada. Estando ok, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai assinar o edital do leilão, que vai ser publicado, olha aqui, ó, publicada, né? Esse edital do leilão, havendo a publicação, anunciando a alienação. Tá bom, gente? Depois, próximo passo, tá? Essa alienação, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no local designado pelo juiz, tá? Onde se encontram os bens, hoje essa é uma expressão que ela acabou perdendo um pouco espaço, porque a grande maioria dos leilões hoje são realizados pelo meio eletrônico na rede mundial de computadores, tá? Então, você faz o prévio cadastro, apresenta a documentação, né? Para que você possa efetuar os lances naquele site junto àquele leiloeiro. Tá bom, gente? Expor aos pretendentes os bens ou amostras de mercadoria, e aqui entra as publicações, né, que vocês veem no jornal, anúncios, né, aqueles panfletinhos na frente do fórum que os leiloeiros distribuem, né, com as principais ofertas, né, então você vai expor, dar publicidade, né, para que você possa angariar futuros e aptos licitantes, né, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação, tá? Então, o juiz autorizando, apresentando, tá? Com um dia, então, olha o prazo curto, né? Isso é até para
gerar segurança jurídica, né? Receber e depositar dentro de um dia e prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito, tá? Isso geralmente é feito num ato muito subsequente, tá, gente? Geralmente o próprio leiloeiro ele já vem, quando a asta foi positiva, teve a aquisição por um leiloeiro, né? Geralmente eles já vêm informando, prestando contas, tá? Esses incisos terceiro, quarto e quinto, geralmente eles são simultâneos, tá? Que já depositam o valor da arrematação, tá? Dando ciência para o juiz, ok? Aí vem o leiloeiro tem direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz, tá, gente? Então, como não existe um percentual fixo de comissão, tá? Diferente, por exemplo, da categoria dos corretores de imóveis, tá? Do Cresce, você tem a tabela de comissão do Cresce, os leiloeiros, né? Isso não tem, né? Então, quem fixa, quem arbitra esse percentual é o juiz, tá? Geralmente, no próprio edital, ele já estabelece o percentual de comissão do leiloeiro. Deu para entender, gente? Olha aqui, ó. Então, esse 884, ele é um artigo-chave para você entender as etapas da alienação judicial. Então, anotem com carinho o artigo 884, né? Porque ele é um resumo das etapas do que vai acontecer. Tá? Então, eu vou ter a apresentação do edital, o juiz vai assinar o edital, eu vou ter a publicação do edital, tá? Eu vou expor, eu vou fazer a publicidade. Sendo positiva, eu tenho prazo de 1 dia para depositar o produto e o prazo de 2 dias para prestar contas, ok, gente? Tá? Então, esse é um artigo importantíssimo, tá? Para a gente entender quais são essas etapas da alienação judicial, tá bom? Aí vem a seguinte pergunta, né? Você fala, Rodrigo, e os requisitos do edital? Que deve constar no edital, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, gente, isso está no artigo 886, tá? Eu tenho que ter a descrição do bem penhorado, tá? Com as informações, divisas, características, né? Então, assim, se é um bem imóvel, não tem muito segredo, é a descrição que consta na própria matrícula, né? Do bem imóvel. Agora, se for um bem móvel, já é um pouco mais difícil, né? Então, às vezes, pode ser um conjunto de mercadorias, camiseta, marca, o tecido, a qualidade. Então, eu vou ter que reunir o máximo de características possível, né, para inserir, para individualizar esse bem, tá? Por que essa descrição? Para que não haja confusão com outros bens, né? Para que tanto o arrematante, todo mundo tenha plena ciência do que está sendo arrematado, tá bom, gente? O valor pelo qual foi avaliado, tá? O preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro. Então, o que acontece nessa parte, gente? O valor da avaliação, lembra aquele lá que o oficial de justiça avaliou, que o perito avaliou? É esse que eu vou colocar, né? Então, esse para a primeira praça. Em segunda praça, eu vou ter que estabelecer um valor percentual mínimo que não seja um valor vil. Por exemplo, em segunda praça, que desde que seja superior a 60% do valor da avaliação. Tá? Então, eu vou colocar um preço, tá? Para que, limitando o valor vil, porque se eu arrematar por um valor que seja considerado vil, o leilão é nulo. A gente vai estudar isso, tá? Então, é interessante que conste o valor e o preço mínimo, né? Que óbvio que na primeira praça ele vai pelo valor da avaliação. Na segunda praça é que ele vai poder ser inferior ao valor da avaliação, só que eu tenho que estabelecer esse preço mínimo para evitar que haja uma consideração sobre preço vil, ok, gente? Então, esse é um aspecto importante, tá? Que nós temos que levar em consideração. O lugar onde estiverem os móveis, os veículos, os semoventes, tratando-se de crédito, tá? A identificação dos autos do processo em que foram penhorados. Esses daqui são para os semoventes, são para os bens ambulatórios, tá, gente? São os bens que eles podem ser modificados de lugar. Aí vem a pergunta, Rodrigo, e se o executado modificar de local e não avisar? Por exemplo, um veículo, né? Vai constar lá no edital do leilão. Ah, tá aqui, ó. Né? Consta o local aqui. Se o executado mudar de lugar esse bem, tá? O arrematante foi lá, arrematou e não foi localizado esse veículo. O que cabe?
Ato atentatório à dignidade da justiça, tá, gente? Isso aí a gente viu lá nas primeiras aulas, né? O que é o ato atentatório à dignidade? Se eu frustrar a execução, né? Frustrar o leilão é frustrar a execução. Se eu frustrar a execução, né, modificando o local do bem, né, pode ser arbitrado um valor, tá, a título de ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Então, pode ser uma multinha aí que pode chegar até a 20% do valor da execução, né? Então, uma multinha bem pesada, tá? Então, por isso que também o leiloeiro ele tem que indicar aonde estão esses bens móveis, né? Assim, o ideal na vida prática, o que eu vejo? Tá? Eu vejo que o ideal, sempre quando vocês, na vida de advocacia de vocês se depararem com a penhora de bens móveis, tá? Peçam para o juiz nomeá-los como depositário, tá? Ou um depositário judicial, ou o próprio executado como depositário. Porque, gente, bem móvel desaparece. Puf, né? Desaparece, né? Você tem um veículo, você não acha. Então, às vezes, manter o bem na posse do exequente, a vida prática mostra para a gente que muito difícil de dar certo, tá? Geralmente são empregadas práticas espúrias de desvio do veículo, de, né, colocação do veículo em outro local, a fim de ocultar esse bem. Então, realmente, a prática mostra para a gente, tá, que o interessante é que ele fique, né, num meio mais seguro. Mas, enfim, né, o lugar onde os móveis, os veículos e os semoventes, tá, eles se encontram. O sítio na rede mundial de computadores, tá, onde você vai poder ofertar esses lances, tá, e o período em que se realizará o leilão, que é as datas e horários da primeira e segunda praça. Se esta se der de modo presencial, aí pode ser que serão indicados o local, dia, hora de sua realização. Tá bom, gente? Indicação do local, dia e hora do segundo leilão presencial, para hipótese de não haver um interessado no primeiro, ou pode ser o segundo leilão eletrônico, tá, gente? Não necessariamente o presencial, tá? Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem alienados, tá, gente? Então, assim, o que tem de ônus? Quais são os ônus? Recursos, processo. Se tem, por exemplo, gente, uma alienação, uma ação discutindo esse bem, que pode gerar um vício de evicção, eu tenho que colocar? Tem que colocar. Débitos de IPTU, dívidas que tenha de débitos condominiais, são os débitos propter rem, tá? Então, todos esses débitos eu tenho que colocar, eu tenho que mencionar que eles existem, tá? E aí, né, o arrematante, alguns débitos, eles vão se subrogar no valor do preço. Por exemplo, se a gente analisar o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, do CTN, os débitos relativos ao imóvel, ele se subroga no preço. Então, ela não passa para o arrematante. Tá? Então, eu vou lá, os débitos de IPTU, se tiver um débito gigantesco ali de IPTU, tá? Esse débito ele vai ser apurado do valor pago. Tá? Ela não vai ser transmitida para o arrematante, que essa é até uma forma de estimular a arrematação. E na grande maioria dos editais, esses débitos, eles acabam no próprio edital sendo mencionados que eles vão ser subrogados no preço, tá? Justamente para estimular a arrematação, porque às vezes o tamanho do débito que ele tenha de natureza própria terreno é tão grande que não compensa o arrematante assumir, né? Por menor que seja o lance do arrematante, desestimula a participação dele na liquidação desse débito. Deu para entender, gente? Tá? Então, eu tenho que mencionar quais são esses débitos, tá? Então, todos esses requisitos têm que estar atendidos no edital, tá? A descrição do bem, o valor, preço mínimo, tá? O local onde estiverem esses bens, o site aonde consta, ok? Para que seja feito os lances, os cadastros, a indicação do primeira e segunda praça e a menção dos ônus, recursos, processos pendentes, tá? Se eu tenho embargos de execução, se eu tenho uma ação anulatória sobre esse bem, tá? Quais são as ações que podem comprometer, podem gerar algum vício de evicção,
ok? Então, é importante ter todos esses requisitos. Pessoal, vamos tomar uma aguinha, né? E depois, e daqui a pouquinho, a gente retorna. Tá? Então, gente, lá para umas 8h10, tá? A gente